Bom, e agradecer também por terem contribuído aqui na nossa agenda, recuperamos alguns minutos aqui no nosso atraso do início. Então, de pronto, gostaria de convidar aqui Dr. Rafael Leite Paulo. Dr. Rafael. Está ali atrás. E os nossos colaboradores do PNUD, Silvia Maria Vanderlei Moraes e José Avelino Placa, que participarão da apresentação remotamente. Dr. Rafael, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Dr. Rafael, então, desde já lhe passo a palavra. O senhor faz a abertura. Boa tarde a todos. Acaba que, só para explicar, eu estou com acho que todos os projetos que são de inteligência artificial, Big Data e inovação estão comigo. Então, vocês vão me ver com certa frequência. Mas, falando do Synapse, como eu falei da outra vez, o Synapse eu costumo fazer a referência como um dos projetos que se viu de semente, de inspiração para tudo que a gente está fazendo hoje. O Synapse nasce como um projeto de um dos tribunais de justiça do Brasil, o Tribunal de Justiça de Rondônia, em 2018, já enxergou o potencial da utilização de inteligência artificial dentro do judiciário e efetivamente caminhou para a implementação de um modelo em plataforma para viabilizar a fabricação de modelos de forma sistemática e sua utilização. Aquele projeto que estava lá foi identificado como um projeto de interesse nacional e que podia ser levado de um tribunal para o país todo. E na hora que você vê essa transição, isso é o que está na essência da plataforma digital do Poder Judiciário. A gente meio que inverter a lógica. Historicamente, desde o começo do CNJ, o que é que a gente via? Essa lógica de vir tudo de cima para baixo, com a regulamentação, que diz que tem que ser assim, que eu vou fazer, que você vai seguir. E o mundo de hoje, do século XXI, de tudo que a gente utiliza, dos nossos aplicativos, dos sistemas que estão funcionando, da conexão com a rede, de tudo que vocês escutam falar de inteligência artificial, segue uma lógica invertida. Eu abro para as pontas. A própria internet é feita de uma mudança dessa lógica. Em vez de ser um ambiente centralizado, eu jogo para as pontas, está conectado em rede, para todo mundo, de forma colaborativa, construir tudo isso que a gente enxerga. Então, a plataforma Synapse é essa lógica de identificar lá na ponta uma coisa que tem o potencial de ser utilizado por todo mundo e todos contribuírem, todos utilizarem e todos colaborarem para que aquele ambiente aumente em capacidade e os modelos de inteligência artificial que são voltados para atender a necessidade de um tribunal possam atender de todos os demais que têm aquela mesma necessidade. Então, o ambiente da plataforma Synapse é justamente, na sua essência, esse ambiente colaborativo que se viu de embrião para a PDPJ e que traz essa realidade de nós, de forma colaborativa, começarmos a pensar nos modelos de inteligência artificial. Dentro da própria plataforma Synapse, como eu falei da outra vez, nasceu o Codex de cara, com a missão de resolver o problema dos modelos de IA hoje, que é justamente essa demanda por um volume muito grande de dados para criar soluções, e que também cresceu na mesma visão de uma plataforma que atende todo mundo de forma colaborativa. Hoje a gente conta dentro da plataforma, como vai ser apresentado pela Silvia e pelo Avelino, que são cientistas de dados do PNUD, com foco na atuação de inteligência artificial, a realidade que a gente tem. O que o ambiente de inteligência artificial traz como desafio para o Poder Judiciário. E é uma coisa que a gente já vem vendo também, indo além dos próprios desafios de inteligência artificial. Como a gente está tratando com tecnologia de ponta, e a gente aqui está na vanguarda com relação a tudo que é matéria de tecnologia, até vou fazer um parênteses, no Keynote vocês devem ter escutado que a gente está entre os melhores judiciários do mundo. Mas deixa eu dizer até uma coisa para vocês. Na hora que a gente fizer o comparativo, mesmo com as grandes empresas privadas, o que a gente está aplicando dentro do Judiciário Nacional está em linha com o que há de mais moderno nas empresas privadas também. Então, a gente tem feito
tecnologia de ponta, os padrões que nós estamos pedindo dos tribunais, os tribunais estão trazendo de retorno e muitas vezes os próprios tribunais já iniciam os projetos avançando a linha de frente, é o que há de mais moderno em matéria de desenvolvimento. Então, hoje, o ciclo de incorporação de tecnologias é o mais rápido que eu já vi no judiciário, que jamais existiu, que poucos judiciários do mundo conseguem antever. A plataforma Synapse, por exemplo, permite que eu consiga falar um absurdo. Seja lá qual for o modelo de inteligência artificial que sai daqui a 2 semanas, a gente vai ter capacidade de incorporar e trazer para dentro desse ambiente. É um ambiente que é voltado para ser uma fábrica de modelos, que traz esses modelos disponíveis por meio de um endpoint, então na lógica dele ser chamado por qualquer sistema de origem e que tem um escopo muito específico. Então a ideia é que você se loga com um login que você já usa para acessar outros sistemas, recebe uma inferência que é incorporada no seu sistema processual. Essa é a lógica do ambiente. É um ambiente que você tem vários modelos sendo disponibilizados e com o que é mais moderno no estado da arte. Já contempla um ciclo completo de treinamento, ele hospeda o algoritmo, com uma massa de dados, o dataset está lá, isso garante para o judiciário algumas características fundamentais, que são a transparência algorítmica e o controle da massa de dados, para a gente fazer até uma análise crítica desses modelos de inteligência artificial. Além disso, ele faz o controle do versionamento e dos retreinamentos que são feitos desses modelos. E ele fecha o ciclo, porque o modelo entrega a inferência para o usuário. Então, imagine que você, um dos modelos que a gente tem de classificação, você pega e manda, olha, a petição inicial desse processo é esse. Você manda para o modelo lá de classificação de grande massa, lê, olha, esse processo é um processo que está discutindo fornecimento de energia elétrica e devolve para você classificar a sua massa de dados. Lógico que na operação de um processo você acha que é simples, mas ele consegue fazer isso com milhares de processos e sair classificando com cada um deles. Essa entrega que é feita da ponta é entrega uma inferência do modelo que está hospedado no Synapse e que oferece um canal de comunicação. Mas a modelagem dessa plataforma, dessa fábrica, ela prevê também o retorno. Então, o que a gente faz de inteligência artificial no Brasil hoje já contempla que eu sugiro para você, usuário, e se você for lá e disser, olha, não é isso não é energia elétrica, na verdade isso aqui é uma discussão de dano moral de uma instituição financeira, o modelo errou. Na hora que você faz essa mudança, o modelo está lá no mesmo endpoint, ele recebe o retorno e vai lá anotar aqui, com relação a esse conteúdo textual que eu classifiquei como isso daqui, na verdade, é esse outro conteúdo. E ele cria a massa de dados para o seu retreinamento e a disponibilização de uma nova versão. Então, o que há de mais moderno nas técnicas e nos fluxos de aprendizagem de máquina e de utilização de modelos de inteligência artificial, trazendo para dentro do judiciário também, como vocês vão ver, a academia, como é tecnologia de ponta. Nós estamos trazendo pesquisadores e linha de pesquisas em diversas universidades, e vocês vão escutar aqui que já contamos com 4 delas, a UNB, a Unifor, a UFG e a UFRN estão dentro da plataforma Synapse, trazendo seus modelos para criar modelos que podem ser replicados e utilizados pelos tribunais, e isso também já vem acontecendo por conta do modelo. Vários dos modelos que são disponibilizados por um tribunal são utilizados por outro tribunal treinando na sua massa de dados local. Então, esse é um ambiente de tecnologia extremamente moderna que a gente tem utilizado e que tem vários desafios. Mas agora eu vou passar a palavra para o Avelino e a Silvia, que vão aprofundar um pouco mais o que eu apresentei como introdução e deixá-los falar. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Rafael, pela introdução aí. O senhor já adiantou bastante coisa que nós iríamos falar aqui, né? Então facilitou o nosso lado, né? Bom, eu sou o José Avelino, sou analista de IA. Eu vou iniciar a apresentação. Eu peço licença para eu compartilhar a tela. Acho que só mais um minuto para a tela carregar. Acho que agora sim, né? Então, fazendo as devidas apresentações, o Dr. Rafael é o PO, né, do nosso projeto Synapse, que está inserido no projeto Justiça 4.0. Fazem parte da equipe, além
além de eu que estou vos falando, né, a minha colega Silvia Moraes, que é analista de IA também, ela vai continuar na apresentação em seguida, e a Raquel Magalhães, que é consultora, também faz parte da nossa equipe. Tá? Bom, o projeto Sinapse está inserido, né, no projeto Justiça 4.0, né, que tem sido objeto, né, das demais palestras e sessões aí do Congresso, né? O Sinapse aparece aí como um módulo básico, né, no sentido de trazer a inteligência artificial para solucionar os problemas do Poder Judiciário, né? A inteligência artificial tem um potencial enorme, né, para modernizar e para melhorar, né, o desempenho de diversos processos do Poder Judiciário. A gente vai mostrar um pouco aí do trabalho que vem sendo feito, né, dessa parceria PNUD, CNJ, especificamente com soluções de inteligência artificial. Tá? Bom, o que é o Sinapses? Né? Tudo começou, né, com o projeto Sinapses. O Sinapses ele vem a ser, a gente pode entender o Sinapses como uma plataforma de MLOps, no sentido de ser uma plataforma Machine Learning Operations, né? Mas, na verdade, ele é mais ainda do que isso, né? Ele permite, né, o Dr. Rafael citou algumas das principais funcionalidades do Sinapses, mas o Sinapses é uma grande plataforma de compartilhamento de modelos IA, onde ele integra várias funcionalidades, né? Ele permite o treinamento supervisionado para os modelos de machine learning, no sentido de permitir ferramentas de anotação nos documentos para permitir um treinamento supervisionado desses modelos. Ele permite o versionamento dos modelos, no sentido de permitir que os modelos sejam aprimorados, né, e sejam verificados aí meios, né, de melhorar a sua assertividade, a sua acurácia. Ele tem uma possibilidade de auditoria nos modelos, onde, né, todo um log de geração dos resultados obtidos pelo modelo fica disponível para o cientista de dados, para os profissionais de negócio que vão utilizar a plataforma Sinapse, e também tem todo um cabedal de funções para importação dos datasets. O Sinapses ele atua integrado, né, com a base de dados Codex, né, que já foi objeto aí de outros webinários aí do Congresso, né, e fornece todo esse ambiente rico, né, em termos de dados, em termos de funcionalidade, para a construção de modelos IA que atendem diferentes demandas, diferentes situações do dia a dia do Poder Judiciário, no sentido de aprimorar, modernizar e acelerar os procedimentos. Né? Essa é uma tela, né, da visão do Sinapse, onde a gente vê, nesse caso, aí, uma lista de classificadores. O Sinapse tem diversos modelos funcionais desenvolvidos pelos diversos tribunais que aderiram ao Sinapse e disponíveis para uso dentro do Poder Judiciário. Bom, a atividade do nosso time, né, do Sinapses, né, ela está dividida em várias frentes, né? A gente tem uma frente de parceria com universidades, como o Dr. Rafael citou. Hoje nós temos 4 projetos em andamento, que eu vou detalhar no slide seguinte, com a UNB, a UFG, a Unifor e o FRN. A nossa equipe presta esse apoio para fornecer a infraestrutura técnica e a infraestrutura de sistemas para que as universidades possam fazer esse desenvolvimento, e a gente realiza esse acompanhamento. Nós temos uma frente de criação de cursos, nós temos 2 cursos hoje em andamento, que é o curso de Introdução à Inteligência Artificial e de Anotação de Dados para o Judiciário, que visa disseminar a plataforma Sinapse e atrair novos tribunais, novos parceiros de desenvolvimento de modelos IA, para que essa troca entre os desenvolvimentos dos modelos, a utilização dos modelos, né, possa crescer cada vez mais. Nossa equipe também desenvolve modelos, né? Nós vamos apresentar brevemente o modelo que foi desenvolvido recentemente, que pode também ser utilizado como os demais modelos. Temos também uma linha de pesquisa, e hoje a gente já identificou mais de 100 projetos IA nos diversos tribunais, alguns deles
nós estamos incorporando como cases de sucesso no curso que está sendo disponibilizado, e todo um trabalho de melhoria da plataforma, uma vez que nós somos os principais usuários da plataforma Synapse, né? A gente consegue identificar pontos aí que possam ainda melhorar ainda mais a plataforma, que é uma plataforma única, né? Pelas diversas características que já foram ditas, né? Mas também pela sua integração com a grande base de dados que é o Codex, e eminentemente, né, por congregar um grande número de modelos de IA voltados para o Poder Judiciário, né? Não existe outra plataforma com essas características, né, aqui no Brasil, né, quiçá no mundo, né? Bom, com relação à parceria nos modelos das universidades, vou falar brevemente, né? Cada um desses projetos são projetos que envolvem equipes grandes das universidades, com pesquisadores dedicados a cada um desses projetos e com um alto currículo, né, em termos de desenvolvimento, né, de modelos de IA para o Poder Judiciário, com as técnicas mais avançadas que existem atualmente, né, em Machine Learning e IA. Então, a Unifor está desenvolvendo um modelo de classificação processual, que ele vai muito mais além da classificação usual, né, que se tem de processos via TPU, né, e se pretende que ele seja também integrado com os sistemas processuais da ponta, por exemplo, o PJE, né, para que ele possa já sugerir ao advogado, né, a hora que ele for peticionar um novo processo, qual é a classificação mais adequada para aquele processo. A UNB está desenvolvendo um projeto com foco nos tribunais superiores, STJ, STF, né, que tem por objetivo o agrupamento de processos por similaridade a partir da identificação dos precedentes qualificados. Então, também está sendo feito todo um esforço em buscar os precedentes qualificados que possam ser agrupados, né, nesses grupos e poder ter daí um tratamento mais adequado para cada um desses tipos de grupos formados. A UFG ela desenvolve um projeto de agrupamento por similaridade, no sentido de agrupar demandas similares, né? É um agrupamento não supervisionado, né? Baseado em modelos já pré-treinados, como o BET, e que também envolve uma equipe de pesquisadores altamente qualificados, com bastante experiência para esse tipo de problema. E, finalmente, a UFRN, que iniciou agora, né, o seu projeto conosco, né, o foco da UFRN é propor diversas soluções para tratar o direito ambiental. Isso envolve também a identificação de precedentes qualificados, envolve identificação dos grandes poluidores, envolve também a identificação, né, de temas similares ligados ao direito ambiental. Bom, eu encerro a minha parte aqui da apresentação, vou passar agora para a minha colega Silvia, e fico à disposição no final para eventuais dúvidas. Boa tarde a todos. Avelina, tu pode passar para mim? Só bota para visualizar lá. Está no tela cheia, por favor. Então, dando continuidade, né, nas nossas atividades, a gente está construindo cursos, né, que em breve estarão disponíveis. Os cursos são Introdução à Inteligência Artificial, o objetivo é ampliar ainda mais, incentivar o uso da IA no judiciário, então a gente faz uma introdução, apresenta o que são modelos, a plataforma, a gente tem até como montar um projeto, estruturar, então uma série de orientações, o curso está variado, ele tem entrevistas, ele tem motions, né, e tem videoaulas. Outro curso também que a gente está produzindo é a anotação, né, de dados, que é uma tarefa extremamente importante para a gente tirar modelos, que é a gente ter dados de qualidade e anotados. Então, os melhores modelos, assim, que geram resultados mais significativos, digamos assim, são os que têm anotação de dados. E é uma carência nesse sentido, então a gente tem um curso para incentivar essa anotação, para produzir mais dados, para que se tenha cada vez mais resultados dentro do judiciário. Então a ideia é instruir o que é anotação, como é que se faz, como é que a gente garante que isso tenha qualidade também. E a gente está produzindo isso com o apoio da equipe da IAD e também com uma produtora que é a Buffalo. Pode. Bom, dentro do nosso escopo também tem desenvolvimento de modelos, a gente começou fazendo alguns modelos, um dos motivos era também a gente conhecer a plataforma, que foi essa uma das motivadoras a gente fazer, e nós começamos com alguns modelos,
E aí a gente fez um modelo hierárquico que era para identificar o que era petição, então todos binários, só que montados uma hierarquia, e se era petição, se era contestação ou não, e se não fosse petição, se ele era uma procuração ou subestabelecimento. São modelos simples, no entanto, eles estão ajudando, porque quando a gente baixa um conjunto de dados, vem todos os documentos, e o contestação, por exemplo, ele está sendo usado por uma das universidades. Pode continuar, Vilia. Uma das atividades que foram feitas também, essa foi a Raquel que fez, né? Ela era nossa gerente na época, agora é consultora. Foi gerada uma nova pesquisa, então, dos projetos de IA no judiciário, rodou essa pesquisa e ela compilou, então tem alguns resultados bastante interessantes. A gente pode ver, né, que dos 88 tribunais que responderam, 52 tribunais têm projetos com IA. E são, no total, 111 projetos, né? 85 novos projetos, o que mostra que cada vez mais projetos de IA estão acontecendo dentro do judiciário. A gente pode observar pelos gráficos, né, que a maior parte deles são na justiça estadual, e ainda tem algumas áreas que precisam, né, ter projetos de IA para que cresça ainda mais esse sentido. A gente tem alguns outros dados também, isso está num painel que foi divulgado, né, a gente pode ver que 63 deles já estão em produção. Pode seguir, Avelino. E para finalizar, assim, das nossas iniciativas, também a gente tem um projeto de melhorias, onde a gente observa a plataforma e vai registrando, a gente tem um backlog de coisas que podem melhorar ainda para a plataforma. E é isso que a gente está fazendo. Obrigada. Perguntas? Nós temos espaço aqui para uma ou duas perguntas. Por favor, levante a mão quem quiser fazer perguntas. Se ninguém tem pergunta, deixa eu só fazer algumas sugestões. Quem não tem projeto de IA, não se acanhe, porque existem 111 projetos de IA. Uma coisa que eu falo isso é inovação. Inovação, com frequência, a gente tenta 2, 3 vezes até chegar num modelo que efetivamente vai servir de padrão e vai evoluir. Então, as diversas tentativas, esse espaço de exploração da informação e da forma de tratá-la é fundamental. A gente, em matéria de tecnologia da informação, tem a expectativa de que tudo seja muito matemático, tudo 0 e 1, mas na área de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, o que a gente vê é que é uma atividade muito artesanal. No final do dia, o que é que a gente está tentando replicar? A gente está tentando replicar os padrões nossos de compreensão da linguagem, do tratamento e da classificação dentro do modelo de IA. Açãozinha parecida com a nossa cabeça, e que por conta dessa flexibilidade, que é igual à da nossa cabeça, há um volume muito extremo de variações. Então, essas diversas tentativas, as explorações, a colaboração com a academia, com novas visões, com novos estudos, é que vai trazer os produtos que, de fato, vão se estabilizar e começar a agregar valor para a nossa área de atuação. Então, a gente tem visto um crescimento grande do número de projetos. O próprio CNJ incentiva oferecendo a plataforma, oferecendo dados para tirar os obstáculos para essa exploração, porque a visão de futuro que a gente tem no judiciário é que o enfoque grande que nós vamos ter de atuação vai ser muito pautado por dados, por ciência de dados, por modelos de inteligência artificial e pela disponibilização disso integrado ao dia a dia dos nossos usuários. A ideia é que esses modelos comecem a, de fato, agregar valor no dia a dia dos usuários, como a gente já tem valor agregado na nossa utilização das plataformas que a gente utiliza no dia a dia, nos nossos celulares, na internet, e muitas vezes a gente nem percebe que tem IA. O intuito é que a gente faça a mesma coisa dentro dos nossos ambientes, com a utilização dos modelos de inteligência artificial, quando eu abro um processo, quando já vem uma minuta sugerida, quando ele já preenche um campo automático, eu nem percebo. Ele já indicou aquilo, já vem preenchido, e eu já vou melhorando o dado desde o nascimento, incentivando e diminuindo o tempo de trabalho de todo mundo por meio da aprendizagem desses modelos e da identificação de padrão. Então, essa é a realidade que a gente tem identificado. A maioria dos tribunais já tem percebido isso, estruturado as suas próprias equipes, e, como eu falei, o CNJ tem incentivado, dado os insumos e capacitado da melhor forma que pode, mas também incentivando que os tribunais avancem.
E aí eu até destaco um outro componente. A gente tem níveis diferentes de governança. Vocês não, o primeiro nível de governança é responder lá a pesquisa de IA que foi feita. Então, você indica, olha, eu tenho um projeto ativo. O nível seguinte é depositar um modelo dentro de uma plataforma para a gente evitar que nós tenhamos questionamentos ou apontamentos com relação aos modelos, porque a gente vai dizer, olha, o meu algoritmo está lá disponibilizado, o dataset que eu utilizei está lá para ser objeto de análise crítica por qualquer um, pelo próprio conselho ou por um eventual prejudicado. Mas essa é a realidade, a estrutura que tem sido feita, como eu disse, com o objetivo de diminuir obstáculos e facilitar que novas ideias e novos projetos surjam e os que existem andem o mais rápido para agregar valor à nossa atividade. Bem, obrigado, doutor Rafael. Então, gostaria de agradecer, doutor Rafael, agradecer também a equipe do Sinapses, a Silvia, o Avelino, e, de imediato, Rafael, o senhor tem um painel na sequência deste aqui. Então, o senhor fica aqui e convidar para participar da... Desculpa, eu não deixei espaço para os senhores darem os aplausos merecidos aqui para... Temos mais uma pergunta, se for rápida, doutor Rafael, aqui na frente. Vai ser rápido, como dizem os gaúchos, que nem coice de porco. O que eu quero indagar é o seguinte: há um mundo de prospecção na criação da inteligência artificial, mas não vejo que esse universo está sendo alargado para se ouvir, para se dialogar com aqueles que usarão esse processo do outro lado, ou de forma concomitante, que são os advogados, o Ministério Público. Não se tem notícias aqui, o que é que esse pessoal pensa para contribuir com as inteligências artificiais que estamos tanto procurando? Bem, eles estão incluídos no escopo. O objetivo é que, de fato, até naquela dinâmica de receber o feedback pela utilização do sistema. Só pegando um exemplo até do modelo que já tem uma estrutura que o intuito é inserir no fluxo. A ideia é que o advogado, após preencher a petição inicial, a escolha dos assuntos que estão vinculados àquele processo sejam fruto de um modelo de inteligência artificial e não do preenchimento manual. Porque nós, seres humanos, sem querer ofender ninguém, mas a gente é preguiçoso. A gente tem duas ferramentas no nosso cérebro que a gente costuma variar de uma para outra, e uma é mais rápida do que a outra, a mais rápida costuma achar a primeira solução. Então, na hora que a gente bota uma caixinha lá que ele tem que preencher, o que ele vai fazer? Vai na primeira caixinha que ele resolveu o problema lá. Então, ele tem que indicar, ele já pula naquela caixinha. O intuito é que a gente tenha um modelo de IA que coloque a sugestão pré-preenchida para ele com o que está mais próximo daquele processo. E a gente facilita a vida do advogado, porque a gente pré-preencheu, e a gente recebe de cara um dado mais fidedigno e que facilita a vida do judiciário, por exemplo, na hora de selecionar os processos pelo assunto, porque a gente vai botar, de fato, processos que têm uma maior proximidade entre si. Onde é que fica a escuta? A gente poderia escutar sentando na mesa e falando com ele, mas a modelagem da forma como é entregue o resultado pode escutar ele da seguinte forma: se ele for na caixinha e alterar, ou então se ele excluir a sugestão, a gente recebeu o feedback do usuário de que aquela sugestão errou. E eu vou pegar o conteúdo textual da petição e vou retreinar o modelo para que, da próxima vez, a sugestão que eu fizer leve em conta o que ele falou. Essa é a visão. E se tiver, por exemplo, imagine que tem uma crítica, então, olha, o modelo está enviesado e está causando prejuízo. A estrutura que a gente montou permite que, olha, concordo, me dê indicações dos processos em que você disse que houve um prejuízo, descreva o prejuízo, e a gente consegue analisar o algoritmo e a massa de dados que foi utilizado para tentar replicar o enviesamento que ele apontou, o erro de classificação, e tentar dar uma resposta pautada em dados. Então, ele está escrito dentro da estrutura. O intuito é que a gente tenha isso como uma lógica por trás dos treinamentos para dar um retorno em tempo real. Olá, boa tarde, doutor Rafael. A minha pergunta tem a ver com jurimetria. Os escritórios de advocacia, eles já têm um modelo que, quando eles entram em ação do cliente, eles já conseguem fazer uma previsão de qual é a chance dessa ação ter êxito ou não, para já agir em relação a isso.
O nosso modelo de inteligência artificial tem algum modelo jurimétrico que a gente consegue prever algum resultado? Hoje a gente não tem nenhum modelo focado em jurimetria, nem em probabilidade de, imagine para o nosso público interno, apontar para o juiz a probabilidade da sentença dele ser reformada. Seria excelente. A gente não tem hoje a replicação dos modelos jurimétricos dentro da plataforma. Mas o que é que eu lhe digo? Pegando outra palestra, com o Codex, a gente vai conseguir facilmente replicar esse tipo de tarefa. E aí, de fato, tem uma tarefa de inteligência artificial. Por exemplo, eu vou pegar a sentença, se esse fosse o caso que eu estaria querendo implementar, eu pegaria aquela sentença, identificaria a última sentença próxima daquela, então tem um modelo especificamente que faz uma análise vetorial, ele calcula lá um vetor de acordo com o conteúdo textual e diz o último processo que tem, imagine, 95% de similaridade de sentença, que a similaridade dessa sentença indica o resultado da análise recursal desse processo. Isso daí de cara daria a possibilidade de fazer uma indicação, olha, a última sentença com esse conteúdo foi reformada. Ou então as últimas 3 sentenças com esse conteúdo foram validadas pela instância recursal. Esse é o tipo de possibilidade que a gente vai ter com o Codex e com as ferramentas de análise de similaridade que já estão sendo feitas. Mas hoje, de cara, não está sendo um dos enfoques principais, mas fica o desafio para qualquer um dos tribunais que o ambiente, os insumos e os obstáculos foram tirados para que esse tipo de entrega seja viável e a gente passe até as ferramentas que os escritórios têm dentro do Poder Judiciário, ou quem sabe oferecer já na entrada do processo, indicar para a parte, olha, esse teu processo tem 10% de chance de ser acolhido e ela desista de entrar com a ação. E eu gostaria, então, de aproveitar aqui a pergunta, as 2 últimas perguntas, e convidá-los, né, doutor Rafael, para a nossa sessão de debate, de discussão amanhã às 14 horas sobre governança e compartilhamento de dados, com o professor Vaz e o Paulo Pinto, na moderação, contando com o doutor Rafael e a doutora Deise. Então, de imediato, gostaria de convidar para participar do painel que abordará o portal de serviços e o domicílio eletrônico. Gostaria de convidar o doutor Fábio Ribeiro Porto, que é juiz auxiliar da presidência do CNJ, que já esteve aqui conosco pela parte da manhã, participa remotamente a partir de Portugal, agradecendo Silvia Avelino. Doutor Rafael fica aqui, que tem um painel na sequência, e convidar também aqui para comporem a mesa dessa sessão a Ana Maria Franco Vitiello, que é a nossa assessora de desenvolvimento de sistemas